Em emergência na área de saúde, Santa Catarina enfrenta a falta de leitos e superlotação nas emergências de hospitais. DIEESE aponta, cesta básica registra queda na capital do estado em maio, mas segue a segunda mais cara do país. Lançado o edital para a concessão do terminal rodoviário Rita Maria, em Florianópolis. Força-tarefa resgata mais de 40 trabalhadores em condições análogas à escravidão em plantações de maçã na Serra Catarinense. E veja também, no esporte, Avaí enfrenta o Atlético Goianiense para tentar dar fim à série de 4 jogos sem vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa com saúde na abertura do Band Cidade de hoje. Santa Catarina vive uma situação de emergência na área. O estado tem apenas 25 leitos de UTI disponíveis, sem falar nas emergências de hospitais que estão lotadas. A reportagem é de Graziane Ubiali. Sinal de alerta para a saúde em Santa Catarina. Entra e sai de ambulâncias, filas dentro e fora dos hospitais e a demora, muita demora. No caso da Adriana, são 6 anos esperando por uma cirurgia de prótese de quadril. Ela saiu às 2 da manhã de Araranguá para vir até o regional em São José e tentar a cirurgia. Fui ali para ver qual é a posição que eu tô da cirurgia. Aí eu cheguei ali, a moça assim, não, a cirurgia da senhora já foi liberada. Só agora a senhora vai, entrega esse papel pro médico, para ver se tem os materiais para fazer a cirurgia. O caso de Adriana não é de urgência, então precisa aguardar a liberação de leitos, assim como outros milhares de catarinenses. A toda hora chegam novos pacientes na emergência, precisando de atendimento na UTI, que hoje o estado não tem. Dos 1.051 leitos de UTI entre adulto, pediátrico e neonatal, apenas 25 estão disponíveis em todo o estado. Por causa dessa situação, a Secretaria de Estado da Saúde decretou emergência e deve contratar novos leitos. Para UTI neo e pediatra, nós temos programado aqui 82 leitos que nós estamos trabalhando de oferta. E para UTI adulto, são 15 leitos. Agora, a UTI adulto, se for necessário colocar mais leitos, dependendo como as cirurgias eletivas vão tendo as ações e crescendo o número delas, a gente tem possibilidade de colocar mais leitos disponíveis para o sistema. E não é só falta de leitos de UTI que preocupa a população que depende do atendimento do SUS aqui em Santa Catarina. A demora para ser atendido e o descaso com o atendimento também é relatado pelos pacientes que passam pelas emergências dos hospitais. Eu vim para cá às 6h30 da manhã, fui atendida quase agora, não tem 10 minutos que eu saí dali. E tá uma bagunça. Os pronto atendimento dos grandes hospitais, eles são dimensionados para atender a urgência e a emergência, né? E quando a gente olha para essa demanda toda lá, uma boa parte desses pacientes poderia ser atendido em outros serviços da rede municipal, né? Ou unidades de pronto atendimento municipal, unidades, as UPAs, né? A Covid também volta a preocupar. Na última semana, foram 29 mortes pela doença. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que é necessário se vacinar. Nós temos taxas, coberturas vacinais muito aquém do que nós gostaríamos de ter. As doses de reforço, né, nós temos uma dificuldade da população entender a necessidade da dose de reforço. Então, a gente novamente reforça, né? O enfrentamento da Covid-19, assim como as outras patologias que podem ser prevenidas por vacina, as pessoas têm que fazer o seu papel também auxiliando as autoridades sanitárias. Ainda na saúde, o dia foi de vacinação contra a gripe no posto itinerante em frente ao terminal de integração do centro, na capital do estado. Durante a manhã e a tarde de hoje, dezenas de pessoas passaram pela unidade e receberam a vacina contra a doença. Em paralelo, o posto itinerante também aplicou doses da vacina contra a Covid-19. Nessa quinta-feira, o posto vai ser instalado no Largo da Catedral Metropolitana. Vale ressaltar que, de acordo com orientação do Ministério da Saúde, é permitido tomar as 2 vacinas da Covid-19 e da gripe no mesmo dia. A determinação já é do ano passado para minimizar as perdas de oportunidades para a população e oferecer uma única visita aos postos de saúde.
A expectativa, felizmente, não se confirmou. Motoristas e cobradores do transporte coletivo da capital aceitaram a proposta das empresas e decidiram não entrar em greve nesta quarta-feira. Os ônibus circularam normalmente hoje. A Prefeitura de Florianópolis anunciou uma comissão multissetorial para estudar novas funções operacionais no sistema. Na questão salarial, ficou definido um reajuste de 15% nos salários e de 15% no ticket de alimentação de forma imediata. Também foi definido que uma comissão vai fazer estudos sobre como recuperar as perdas da inflação de 2021. Logo mais, depois do Band Cidade, você confere o Jornal da Band. Os destaques de hoje chegam com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, aqui estão alguns destaques do Jornal da Band de hoje. Incêndio em um hospital no Rio de Janeiro assusta e obriga a retirada de pacientes. Estimativa para a safra de grãos prevê recorde de 271 milhões de toneladas. Novos indícios apontam que PCC controla a empresa de ônibus que tem contrato milionário com a Prefeitura de São Paulo. Retomada das festas juninas traz de volta o desafio. O melhor São João é o de Campina Grande ou o de Caruaru? Isso e muito mais daqui a pouquinho, 7h20. A gente te espera. O preço da cesta básica diminuiu em maio em 14 das 17 capitais nas quais o DIEESE pesquisa o valor dos itens essenciais. Florianópolis está entre as cidades em que houve essa redução. Vamos conferir? Aqui no telão, as cidades são as seguintes. Essa ordem aqui das mais caras do país não se alterou de abril para maio. São Paulo é a mais cara, R$ 777,39. Florianópolis seguiu como a segunda mais cara, R$ 772,07. Porto Alegre e Rio de Janeiro vem na sequência. Em termos percentuais, a cesta básica na capital catarinense passou por uma redução em maio na comparação com o mês de abril. Vamos conferir aqui que essa redução foi de 2,02% em maio na comparação com abril. De janeiro a maio de 2022, alta acumulada de 11,97%. E nos últimos 12 meses, acumulação aí de um índice de 21,32%. O principal responsável por essa redução nos valores apontada pelo DIEESE em maio foi o tomate, que só não teve queda no preço em Belém. A maior oferta do produto, por causa da safra de inverno e a rápida maturação, explicam o cenário. Nas altas, o quilo do pão francês subiu em todas as cidades por causa da baixa oferta de trigo, com redução na produção da Argentina e da Ucrânia. E o leite integral aumentou nas 17 cidades pesquisadas. Café em pó e feijão também tiveram altas expressivas. Uma força-tarefa resgatou 49 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão em 3 propriedades de cultivo de maçã de São Joaquim, na Serra Catarinense. A ação começou em março deste ano. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, os trabalhadores foram aliciados em Caxias, no Maranhão, por um intermediador de mão de obra que prometeu às vítimas ganhos vantajosos na colheita de maçã. 50 empregados embarcaram no Maranhão em um ônibus fretado pelo aliciador e pagaram R$ 650 pela passagem. Os que não tinham dinheiro aceitaram ter a passagem descontada dos dias trabalhados. Os funcionários foram colocados em 2 alojamentos com péssimas condições de higiene, além de superlotação. A casa tinha apenas um banheiro, usado por 28 homens e mulheres. Não havia janelas, ventilação, água potável, camas e nem armários. O imóvel tinha vazamento de água e mofo pelas paredes. Os trabalhadores não dispunham de papel higiênico, roupas de cama, eles eram impedidos de deixar o serviço por causa das dívidas contraídas com o aliciador. Os produtores de maçã foram obrigados a quitar R$ 174 mil em verbas rescisórias para os trabalhadores. Os procuradores do trabalho aplicaram uma multa de R$ 10 mil pelo dano moral coletivo, além de uma outra multa de R$ 1.000 para cada trabalhador por dano moral individual. Além disso, os trabalhadores receberam R$ 900 para as despesas de retorno para Caxias, no Maranhão. Cada um dos resgatados vai receber também 3 parcelas de um salário mínimo cada, a título de seguro-desemprego. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 357 quilos de maconha na BR-101 em Joinville, norte do estado. Uma pessoa foi presa. A droga estava em um carro com placas de Cascavel, no Paraná, que foi abordado pelos policiais e desobedeceu a ordem de parada. Houve perseguição e o veículo foi alcançado pelos policiais. A maconha estava escondida no porta-malas do carro e no banco traseiro. O motorista de 20 anos de idade não informou para os policiais onde pegou a droga e qual o destino final dos 357 quilos apreendidos.
Ele foi preso em flagrante. E 3 pessoas foram presas pela Polícia Civil nesta quarta-feira em uma operação de combate ao roubo de cargas. Agentes da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas da DEIC cumpriram os mandados de prisão nas cidades de Itaiópolis e Balneário Pissarras, em Santa Catarina, e também em Vacaria, Rio Grande do Sul. Também foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. As investigações apuraram o roubo de uma carga de chapas de aço avaliada em R$160 mil no dia 1º de outubro do ano passado, em São João do Itaperiú. O motorista também foi abordado por criminosos em um posto de combustíveis às margens da BR-101 em Araquari e mantido refém durante a noite e o dia seguinte em Balneário Pissarras. A investigação identificou os integrantes da quadrilha que cometeram outros roubos semelhantes. Agora um susto na BR-101 em Araranguá, no sul do estado. Um carro pegou fogo na praça de pedágio. Por sorte, ninguém se feriu. Segundo a concessionária do trecho sul da rodovia, o carro tinha 2 ocupantes. O motorista informou que notou as chamas no capô do carro ao parar no guinchê para pagar o pedágio. Os bombeiros foram acionados e, ao chegarem no local, constataram que o fogo havia tomado o veículo e se alastrado para 2 cabines de cobrança. Cerca de 500 litros de água foram usados para controlar o incêndio e fazer o rescaldo. Ninguém ficou ferido, não houve congestionamento. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de um professor da Universidade Federal de Santa Catarina. O profissional morreu na quinta-feira da semana passada. Getúlio Dornelles Larratea, de 71 anos, professor do Departamento de Nutrição da UFSC, morreu 3 dias depois de dar entrada em um hospital de Florianópolis. De acordo com a polícia, Getúlio foi encontrado desorientado em frente à casa em que morava no bairro Pântano do Sul, no sul da ilha. Após ser levado ao hospital, o professor entrou em coma e não resistiu. A Delegacia de Homicídios informou que lesões múltiplas foram a causa da morte. A linha de investigação trabalha com a hipótese de lesão corporal seguida de morte. O programa de pós-graduação em nutrição da UFSC divulgou nota de pesar em que lamentou a morte do professor e disse que o docente foi vítima de um ato de violência na casa dele, na comunidade da Costa de Cima. O Sindicato dos Professores da UFSC também emitiu nota em que lamentou a morte do professor. O dia hoje foi marcado por 2 operações feitas pelo GAECO, Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado. Uma das ações, a Operação Terceira Camada, apurou fraudes a licitações na compra de máscaras contra a Covid-19 no ano passado pela Prefeitura de Itajaí. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Itajaí e nas cidades paulistas de São Paulo e Sorocaba. As ordens foram expedidas pela 2ª Vara Criminal da comarca de Itajaí. As investigações apontaram fraudes em licitações para a compra de máscaras durante a pandemia de Covid-19 no ano passado, pela Prefeitura de Itajaí. Os indícios são de que houve superfaturamento de preços das máscaras e falsificação de documentos. O objetivo é averiguar uma aquisição, várias aquisições de máscara, mas em especial uma aquisição de máscaras feita em março, abril de 2021, por um valor acima, né, de valor do mercado, do valor operado por outras prefeituras. A própria Prefeitura de Itajaí, né, tinha um valor diferenciado na época. Também para verificar a própria possibilidade de dispensa de licitação, é outro objeto, né, da investigação. E essa apreensão então foi feita para colher, né, materiais sobre todos esses elementos. As compras das máscaras somaram 11 milhões de reais e o prejuízo aos cofres públicos pode passar de 5 milhões de reais. Em nota, a Prefeitura de Itajaí informou que não houve cumprimento de mandados em órgãos da administração pública municipal e que a Prefeitura não recebeu nenhuma notificação judicial até o momento. A outra operação foi a Rarefeito, que prendeu um empresário acusado de comandar um esquema de adulteração de oxigênio vendido para prefeituras do Paraná e de Santa Catarina. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em 21 prefeituras, 4 empresas e 6 casas de empresários, além da prisão preventiva do dono da empresa. Houve também o bloqueio de bens e a proibição de funcionamento da empresa. Foram apreendidos cilindros de oxigênio que vão passar por perícia, além de documentos e aparelhos eletrônicos. São apurados desde outubro do ano passado crimes como organização criminosa, fraude à licitação, crimes contra relações de consumo, além de adulteração de produtos destinados a fins medicinais. A empresa sediada em Pato Branco, no Paraná, vendia o gás destinado à produção industrial com um grau de pureza menor no lugar do oxigênio medicinal. Em Santa Catarina, o mandado de busca e apreensão foi cumprido na prefeitura da cidade de Galvão.
A circulação marítima e uma área de baixa pressão chamada cavado influenciam o tempo nesta quinta-feira em todo o estado. Detalhes agora na previsão do tempo. O dia vai ter predomínio de nuvens em Santa Catarina, com chuva na Grande Florianópolis e norte do estado já pela manhã. À tarde chove nas demais regiões. As temperaturas vão seguir amenas em todas as áreas do estado. Na capital, mínima de 16 e máxima de 20 graus. Em Itajaí, variação entre 18 e 20. Em São Joaquim, 6 de mínima e 16 de máxima. E em Criciúma, mínima de 9 e máxima de 17 graus. Foi lançado hoje o edital de licitação para a concessão do terminal rodoviário Rita Maria, em Florianópolis. Estão previstos investimentos de quase 40 milhões de reais. A licitação para a concessão do terminal Rita Maria foi assinada nesta quarta-feira. A autorização só foi possível após a quitação de dívidas da rodoviária com a União. Nós tínhamos uma dívida que, entre multas e tributos a pagar, somavam 29,2 milhões de reais. O Estado deveria para a União, então a gente não conseguia fazer concessão porque nós tínhamos um saldo devedor. A empresa que ganhar a concessão do terminal vai administrar por 30 anos. Mais de 36 milhões de reais deverão ser investidos e nos 3 primeiros anos, 29 milhões devem ser aplicados. A modalidade vai ser por concorrência pública, com valor mínimo de R$ 1.200.000. Os investimentos vão ser feitos na modernização do saguão e da plataforma de embarque e desembarque e na construção de passeios cobertos para pedestres. Também está prevista a transferência do setor de venda de passagens para o 2º andar e a construção de uma praça de alimentação no térreo. O Estado deixa de ser o gestor, ou deixará de ser o gestor da rodoviária para ser o fiscal. É isso que nós desejamos, um Estado mais enxuto. É a melhoria do serviço público, a melhoria da infraestrutura, não só para os usuários do terminal, mas para a população, que possa fazer aqui desse espaço um ambiente de entretenimento, de confraternização. A secretária estadual adjunta da Fazenda afirmou que o projeto vem sendo discutido desde 2019. Manter pelo menos as tarifas intermunicipais nos patamares atuais, que são a grande maioria dos transportes que aqui chegam. Quem tem comércio no terminal vê com otimismo as mudanças propostas. Espero uma melhora grande, dentro de todos os setores para o usuário e também para o nosso comércio. Sendo que há uma expectativa que vão ter outras lojas aqui e quanto mais tem, mais vai atrair os clientes aqui para cá. A sessão pública de abertura das propostas está marcada para o próximo dia 26 de julho, no Teatro Pedro Ivo. Agora no Band Cidade você confere as notícias do esporte. Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque foi a Goiânia e conseguiu a primeira vitória como visitante na competição. De quebra, o time catarinense interrompeu uma sequência de 2 derrotas consecutivas. No primeiro tempo, foi o Vila quem criou as melhores chances, principalmente nas jogadas aéreas. Na principal delas, Daniel Amorim acertou a trave. O Brusque também tentou abrir o placar, mas não levou muito perigo na primeira etapa. E a pressão do Vila continuou no começo do segundo tempo. O time goiano tentou com Mateuzinho e com Pablo Diego. As 2 bolas passaram raspando na trave de Jordan. Aí o Brusque fez valer a famosa frase no futebol: quem não faz, leva. E aos 26 minutos, Zé Matheus mandou essa bola de fora da área e fez um golaço. 1-0 para o Bruscão. O segundo do quadricolor surgiu de bola parada. Pará bateu falta e Arthur Rezende tentou cortar, mas foi em cima de Daniel Amorim que mandou contra o próprio Patrimônio. Final de jogo: Vila Nova 0, Brusque 2. Quem também venceu foi o Criciúma. O time catarinense derrotou o Sampaio Corrêa no estádio Heriberto Wilson e deixou a zona do rebaixamento. O Criciúma vinha de 3 jogos sem vencer, 2 derrotas e um empate. A reação foi necessária e começou logo aos 4 minutos. Claudinho colocou a bola na área em cobrança de falta e o lateral do Sampaio Corrêa, Lucas Hipólito, tentou afastar, mas mandou contra o próprio Patrimônio. E apenas 2 minutos depois, aos 6 jogados, o torcedor carvoeiro comemorou de novo. Desta vez, Claudinho bateu rasteiro para a área e Marcelo Hermes mandou para o fundo das redes. 2-0 Tigre.
O Sampaio foi em busca do gol antes do intervalo e conseguiu aos 37 com Gabriel Poveda. Com 2-1 no placar, o Tigre voltou para a etapa final querendo mais e foi um início eletrizante. Aos 4, Caio Dantas quase ampliou após jogadas de Rafael Bilu. Aos 5, ele de novo, Rafael Bilu. Desta vez chutou forte, mas passou perto do gol. E aos 6, o gol saiu. Caio Dantas aproveitou o rebote dentro da área para marcar o terceiro do Tigre. E a vitória do Criciúma sobre o Sampaio Corrêa fechou em 3-1. Vinha de 2 derrotas, né, e de um momento assim mais complicado, zona de rebaixamento, o time reagiu de novo. Então, parabéns à equipe. A Chapecoense foi até Maceió e voltou de lá com um empate, mas foi o terceiro consecutivo da equipe do Oeste. O jogo no estádio Rei Pelé entre CSA e Chapecoense teve emoção até o fim. E as duas equipes começaram a partida dispostas a abrir o placar. Era um jogo lá e cá. Quando o CSA tentava, a Chape logo respondia. E foi assim até os 34 minutos do primeiro tempo, quando saiu o gol. E foi do time mandante. Rodrigo Rodrigues apareceu no primeiro poste e não deu chances para o goleiro Wagner. Deu a vantagem para o CSA na primeira etapa. O time do Oeste voltou decidido a empatar a partida na volta do intervalo. E logo, no primeiro minuto de jogo, Matheus Bianchi acertou o travessão. Mas o CSA também queria marcar e quase conseguiu, se não fosse o goleiro do Verdão que fez essa defesaça. A Chape continuou pressionando. Wellington perdeu essa chance na cara do goleiro do CSA. Mas isso não diminuiu o ritmo do Verdão, que tentou de todas as formas. Até que nos acréscimos, o meia Pablo acertou essa cabeçada e empatou a partida. E manteve a invencibilidade da Chapecoense como visitante. E hoje à noite é de Série A. O Avaí enfrenta hoje o Atlético Goianiense em Goiânia. O desafio do time é voltar a vencer após 3 derrotas e um empate. O Leão da Ilha vem sofrendo nos confrontos fora de casa. Em todo o ano de 2022, o Avaí não venceu nenhuma longe da ressacada. E os 3 pontos do Leão podem vir nesta quarta-feira, às 8h30, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, contra o vice-líder Atlético Goianiense. É um momento muito importante para controle de carga, é um momento muito importante para valorização do grupo, valorização de todos os jogadores, ver a importância de todo mundo. Com o retorno de Douglas, que ficou de fora do empate com o São Paulo por suspensão, e os desfalques de Bruno Cortez e Arthur Chaves suspensos, e Bressan e GPR lesionados, Eduardo Barroca precisa superar as adversidades para fazer a equipe crescer ainda mais e voltar a somar os 3 pontos. Infelizmente, que esses 2 últimos jogos aí fora, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, acho que a gente fez bons jogos, mas não conseguiu manter o resultado. E a gente tem que trabalhar, a gente precisa pontuar fora de casa e esse vai ser o nosso objetivo na quarta. Quebrar um tabu fora e uma sequência negativa de 4 jogos na Série A são as metas do Leão para a 10ª rodada. O Atlético Goianiense é a pedra no caminho, mas cabe ao Avaí driblar as dificuldades e seguir no rumo certo. Começou hoje e vai até o dia 13 de julho o Festival da Tainha, no Mercado Público de Florianópolis. A programação começou hoje ao meio-dia com a apresentação do evento, o cardápio do evento. São 14 opções em que o peixe vai ser apresentado pelos bares e restaurantes participantes. Vai ter tainha frita, assada, grelhada, ensopada, com ou sem ovas, sozinha ou servida com frutos do mar. Opções para todos os gostos. Além da iguaria, o festival também vai ter uma série de atrações com artistas locais e valorização da agricultura de pequenos produtores da região. Vale a pena conferir. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.